Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu quero orar por você e trazer uma mensagem, uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Em meio às aflições, às lutas, às crises, o Senhor, meus irmãos, Ele nos traz esperança, alegria, isso mesmo, promessa de que Ele é o Senhor, o provedor, o que cuida, isso mesmo. E quando nós, meus irmãos, nos colocamos diante dele, ele age poderosamente em nosso favor. No livro de 2 Reis, no capítulo 4, a Bíblia, meus irmãos, faz menção a respeito de uma mulher viúva, isso mesmo, que estava endividada, com credores batendo na sua porta, e ela estava prestes a perder os seus filhos para os credores, isso mesmo. E esta mulher, meus irmãos, roga ao profeta Eliseu que o socorresse, o ajudasse nessa situação que ela estava vivendo. O interessante, meus irmãos, era que Eliseu não era, meus irmãos, nenhum homem de condições para que pudesse fazer nada por aquela mulher. Eliseu não é um homem de recursos, de forma nenhuma. Mas aquela mulher, meus irmãos, pede ajuda para ele. Olha o que diz a palavra de Deus. E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Essa viúva era mulher, meus irmãos, de um dos filhos de profeta. E ela disse: olha, você sabe, fazendo referência a Eliseu, que o meu marido era um homem temente a Deus. E olha a situação que eu me encontro aqui com os meus filhos. E Eliseu lhe disse: que tinha eu de fazer? Eliseu perguntou, porque quando aquela mulher conta, que estava endividada, isso mesmo, embora ela fosse mulher de um profeta, mas o seu marido tinha morrido, ela não tinha nada a fazer, e havia credores que estavam prestes a levar os seus 2 filhos. E ele disse: eu não posso de fazer nada, eu particularmente não posso. Eliseu falou para esta mulher. Olha que interessante. É porque, meus irmãos, quando um homem serve ao Senhor, isto mesmo, muitas vezes ele não pode, meus irmãos, fazer nada com seus recursos, isso mesmo, com a sua capacidade. Assim aconteceu com Pedro, isso mesmo. Quando vai entrando à porta do templo, e ali, meus irmãos, um homem coxo lhe pediu uma esmola. E Pedro, olhando para aquele homem com mais João, disse: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Isso mesmo. E Deus permite muitas situações assim, como Eliseu, Pedro, isso mesmo, e até nós, para que nós possamos crer que quando faltam os nossos recursos, quem age é Deus, é o Senhor. Que mesmo nós não tendo o recurso, o Senhor é um Deus provedor. Isso mesmo. Ele é um Deus provedor, que cura, que restaura, que provê, que sustenta.
Assim o Senhor fez, meus irmãos, com o seu povo durante 40 anos no deserto. Suas vestes não envelheciam, as suas sandálias não ficaram, meus irmãos, desgastadas. O Senhor, meus irmãos, os sustentou com um maná que descia dos céus. E eu convido você, neste momento, para viver debaixo da provisão de Deus. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos, meus irmãos, de desemprego no Brasil, em especial no Brasil, de endividamento, isso mesmo. Segundo pesquisas, já bate, meus irmãos, mais de 80 milhões de pessoas, meus irmãos, isso mesmo, endividadas com nome negativado, isso mesmo. É quase, meus irmãos, 50%, 40%, isso mesmo. Segundo pesquisas de pessoas, meus irmãos, com endividamento. Mas, meus irmãos, se nós acreditar, isso mesmo, se colocasse diante do Senhor, com fé, obediência, uma coisa que essa mulher falou para Eliseu foi o quê? Uma coisa que Eliseu falou para que essa mulher falou para Eliseu foi: meu Senhor, fazendo referência ao seu marido, temia a Deus, temia ao Senhor. Olha que coisa interessante. O marido desta mulher, embora tivesse morrido, era um servo de Deus. Quando nós servimos a Deus, quando nós tememos ao Senhor, meus irmãos, até na morte, o Senhor, meus irmãos, Ele está nos ajudando. Ele está cuidando de nós. E essa mulher, viúva, isso mesmo, se colocou-se diante do profeta Eliseu. E ele disse: o que eu irei te fazer? Eu não posso. Mas ele disse: declara-me que é o que tu tens, o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Quando ele disse: o que é que você tem na sua casa? Ela disse: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. A não ser uma botija de azeite. A não ser uma botija de azeite. Aí olha o que ele disse. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Olha o que o profeta disse: o que você tem na sua casa? Ela disse: eu tenho só uma vasilha com um pouco de azeite. Ele disse: procura e arruma vasilhas emprestado. Isso mesmo. Procura vasilhas em todos os lugares que você puder, emprestado. E assim, meus irmãos, esta mulher fez. Bate agora em toda a sua vizinhança arrumando vasilha. Isso mesmo. Baldes, botijas, todo tipo de vasilha. E essa mulher arrumou muitas vasilhas. Aí ele disse: agora pega este azeite que você tem, esse pouquinho de azeite, e derrama agora sobre estas vasilhas. E aquela mulher, meus irmãos, derramou aquele pouco de azeite, e o azeite começou a multiplicar, a ponto, meus irmãos, que encheu todas as vasilhas, encheu todos os recipientes que aquela mulher tinha tomado emprestado. E não tinha mais nenhum, isso mesmo, mais nenhum. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos,
e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. O azeite era muito útil na época para o alimento e para tantos outros, meus irmãos, e para tantos outros usos. Isso mesmo, na época e ainda hoje, isso mesmo, o azeite tem um valor, e em especial nesta época, para alimento, para usos medicinais, para, meus irmãos, outros meios de consumo, muitas vezes até de iluminação. E olhe, meus irmãos, que agora aquela mulher com um pouquinho de azeite em uma vasilha, segundo a palavra do profeta, ela, meus irmãos, multiplicou, né? Derramou sobre as vasilhas que ela pediu emprestado, e encheu todas as vasilhas, todas. E ela disse para o seu filho: traz mais alguma vasilha. Ele disse: não tem mais, acabou. Isso mesmo. E se ela tivesse mais vasilhas, teria enchido. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, quando nós nos colocamos diante de Deus com fé, nós cremos na sua palavra, que Ele é um Deus provedor, nós devemos crer, nós devemos acreditar. Isso mesmo. O mesmo Deus que multiplicou, segundo a palavra do homem de Deus, o azeite desta viúva que estava angustiada, prestes a perder os seus filhos aos credores, é o mesmo Deus que tem o poder agora, isso mesmo, de socorrer você, de sustentar você, de levar a cura para você, de levar a providência para você, de levar o socorro para você. Isso mesmo. E ele diz: não tenha medo, creia, acredite. E eu declaro em nome de Jesus Cristo, isso mesmo. Não importa a crise, não importa o momento difícil, se você crer, isso mesmo, o Senhor irá te ajudar, irá prover o socorro, irá prover, isso mesmo, o socorro para você, para a sua casa, irá derramar a bênção, a saúde, a paz, o livramento, que haja providência, prover de Deus sobre a sua vida neste momento. O mesmo Deus que multiplicou o azeite desta senhora, desta viúva, seja o mesmo Deus, isso mesmo, seja o mesmo Deus que multiplica o azeite, isso mesmo, que multiplique a bênção para você, que multiplique a bênção para você. Pois então creia, acredite, que está chegando a providência de Deus, o prover de Deus, isso mesmo, a cura para a sua vida. Aleluia, aleluia. E assim, meus irmãos, todas as vasilhas foram cheias, isso mesmo, que aquela mulher tinha arrumado emprestar, todas. E o profeta disse: olha, vende, paga a dívida, isso mesmo, e viva do resto, você e seus filhos. Essa mulher não perdeu os seus filhos. Essa mulher não perdeu os seus filhos para os credores, os agiotas. Isso mesmo. Creia, acredite que haverá providência de Deus, que haverá o socorro de Deus para a sua vida. Amém? Agora, viva isso mesmo. E creia no Senhor, viva para o Senhor. Entregue a sua vida para Cristo. Deixe que Ele seja o Senhor da sua vida. Isto mesmo. E você verá que Ele irá cuidar de você nos mínimos detalhes. Amém? Eu quero orar por você neste momento, pela sua vida, pela sua casa, pelo prover de Deus,
que o Senhor possa agir poderosamente, aleluia. Eu creio no agir do Senhor. Ele é um Deus provedor, Ele é um Deus provedor, aleluia, aleluia. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração e ore comigo. As minhas mãos estão sobre a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos aqui, Senhor. E eu oro por cada ovelhinha que nos acompanha neste momento. Pela pessoa que está aflita, preocupada, ansiosa, desanimada, triste. Está, meus irmãos, está, meu Senhor, como esta viúva, que estava prestes a perder os seus filhos para os credores. Tem pessoas, Senhor, que estão angustiadas, deprimidas, prestes, Senhor, a perder, muitas vezes, um parente, um familiar, muitas vezes, Senhor, nem para uma dívida, mas para as drogas, para a bebida, para uma doença. Outros, Senhor, com dívidas, prestes a perder a sua casa, prestes a perder o seu trabalho, isso mesmo, perdendo o seu nome, a sua credibilidade. Ô Espírito Santo, socorra esta pessoa, Senhor. Visite o aflito, o cansado, o desesperado. Eu te peço neste momento, Senhor, derrama a bênção, o socorro, o prover. Do mesmo jeito, Senhor, que o Senhor foi na vida do profeta para socorrer esta mulher, seja agora comigo, Senhor, para que haja o prover, Senhor, o socorro para esta vida agora, Senhor. Meu Deus, eu me ponho diante de Ti neste momento e eu te peço, Senhor, pelo Teu Filho Jesus Cristo, socorra esta pessoa, como o Senhor multiplicou os pães para mais de 5.000 homens, isso em fora crianças, mulheres e pessoas que ali estavam, Senhor. Multiplica, Senhor, agora, Senhor, o azeite, Pai, que é o socorro, o prover na vida desta pessoa, o recurso, a bênção agora, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Pai, eu oro, Senhor, e é com as minhas mãos aqui sobre a Tua palavra, eu declaro socorro agora, um milagre sobre esta pessoa. Diga, eu creio, eu acredito. Aleluia. Aleluia. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua. Fiquem todos na paz. Receba a bênção, o milagre, o socorro, o prover de Deus sobre a sua vida. Eu amo você. Que Deus te abençoe.